Bom dia! Hoje é mais uma aula de história para vocês. A aula de hoje tem como referencial teórico o texto das autoras Irã Carone e Maria Aparecida Silva Bento. Todo o referencial teórico dessa aula estará disponível nas descrições, tudo bem? Bem, o texto é Branqueamento e Branquitude no Brasil. Assim, as autoras afirmam que esse processo de branqueamento e ascensão social, eles são sinônimos, quando eles estão relacionados ao negro, pois a sociedade de classes, ela considerava que os negros viviam às margens, do mundo dos brancos. Visto fora desse lugar, ele ocupava um lugar que não era dele, ou seja, a sociedade do Brasil colonial, entre aspas, que a gente vê tantos casos de racismo na atualidade, ela achava que o negro tinha que viver às margens da sociedade dos brancos, porque se o negro estivesse na sociedade junto com os brancos, ele estava fora do seu lugar. E esse processo de branqueamento, isso daí foi uma invenção da elite branca, E é importante compreender o que ocorreu com o negro nesse processo de branqueamento. Ou seja, foi imposta uma separação de raças na sociedade pelo sistema capitalista, mas que é uma constante na sociedade contemporânea, Os autores, elas são enfáticas em salientar, no seu estudo, o sofrimento do negro em questão ao branqueamento, que foi entendida como inevitável o seu processo de ascensão. Então, diferentes estudos têm se preocupado, com a maneira como os negros foram e vêm sendo atingidos por essa ideologia do branqueamento no Brasil. E a militância negra, ela tem tentado persistentemente destacar essas questões de racismo e as dificuldades que essa identificação racial traz, para a autoestima do negro, e assim, como que essa dificuldade, esse processo de branqueamento, esse racismo, essa discriminação racial, ele faz com que o negro tenha dificuldade de ter a sua ascensão social, Elas ainda falam que a nossa sociedade, ela precisa compreender o processo de branqueamento, Como que ele significou uma perda da identidade de um povo, que esse entendimento, ele tem que se dar para a construção de uma sociedade mais igual. Então, o que é importante? É importante estudos que contemplem essa relação do branco com o negro, quem que são os herdeiros que ganharam, os herdeiros que perderam, assim como que esse processo histórico, ele aconteceu e ele precisa ser analisado por um novo viés que contemple como que se deu a participação dos brancos e dos negros na sociedade, e que se compreenda como que esses direitos dos brancos nesse processo de branqueamento violaram os dos negros. Elas destacam ainda que essa insustentabilidade ética, moral, ela cresceu assim incessantemente, principalmente nos 20 últimos anos, tempo em que o movimento negro eles têm se colocado entre fogo cruzado a essa violação de direitos, e tem mostrado nessa cara desse Brasil aí, que infelizmente a gente encontra muito racismo, tem criado muitas instituições que buscam identidades para as culturas negras, dos negros, e que assim, destacando como que todo esse processo de branqueamento, ele violou os direitos, dos negros, ele violou a sua história, fez perder sua identidade nesse processo de escravidão, e mesmo depois, que é tão contemporâneo, cenas de racismo, de discriminação, a ascensão social do negro. É só fazer uma análise crítica da sociedade que a gente percebe muitos desses acontecimentos, Eles afirmam ainda que esse processo de branqueamento da população, ele aconteceu como um modelo universal,
ele foi inventado para separar os brancos dos negros e que no Brasil ele foi mantido pela elite branca. E embora apontado por essa mesma elite como um problema do negro, né? Então eles impõem valores, padrões e eles dizem, não, é o negro que está se diminuindo. Não existe preconceito, não existe racismo, né? Mas sendo certo, né, que esse processo de branqueamento foi uma invenção da elite para enfrentar o medo que eles tinham do grande contingente populacional, né? Como que os negros, assim, eram um povo numeroso no Brasil, como eles, né, eram com uma cultura muito rica, eles eram muito inteligentes, então a ideia era se sobrepor por eles, né, e de alguma maneira poder escravizá-los, tirá-los da história, era colocando-os como inferiores, né, menos desprovidos de inteligência e escravizando os negros. Então, a gente conclui que esse preconceito e as desigualdades sociais enfrentadas pelo negro do país, elas são uma herança cultural herdada dos colonizadores europeus, né? E a gente sabe que ainda elas são constantes, vistos os diversos casos que a gente tem na atualidade de racismo, né? Então, sendo preciso, assim, que aconteça uma conscientização, né? Que todos somos iguais, independente da nossa cor, credo ou posição social, sendo necessário assim um estudo da história do país que contemple essa cultura, que conte, né, como que esse processo fragilizou a raça negra, né? Porque, veja, os brancos escravizaram os seus antepassados, os brancos tiveram muitos benefícios e até na atualidade ainda se tem, né? Visto que mesmo libertos da escravidão, eles são presos pelas amarras sociais, sendo necessário assim um novo olhar e sendo muito importante estudar a história para poder compreender todas essas questões e ter uma postura mais plural diante a sociedade. Assim, se você gostou do vídeo, dá muitos likes e se inscreve no meu canal para a gente continuar estudando história com a Lia. Beijos!